Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa, também acompanha a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com as informações de hoje no nosso Boletim Esportivo, sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, metade do ano de 2019, né? Falar de campeonato de Copa do Brasil primeiro, né? Antes do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos um jogo com 2 gols do colombiano Ceará. O Atlético Mineiro venceu o Santos por 2-1 de virada na noite de ontem no Pacaembu e assegurou sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times haviam empatado por 0-0 há 3 semanas em Belo Horizonte e a vitória por vantagem mínima acabou decretando a eliminação santista da Copa do Brasil. Foi a terceira queda amarga da equipe do Santos em um jogo tradicional no estádio paulistano desta temporada no Pacaembu. Antes disso caiu na Copa Sul-Americana com um empate com o uruguaio River Plate, com os portões fechados por uma punição imposta pela Conmebol. Depois disso, a outra decepção no local foi amargada no duelo de volta das semifinais do Paulistão, com o estádio lotado por mais de 37 mil torcedores na disputa de pênaltis contra o Corinthians, após o triunfo no tempo regulamentar. Deixa eu mandar um alô pro Clóvis Segovia, né? Clóvis Segovia que acompanha sempre o nosso programa e chega fazendo bagunça, né? o Clóvis Segovia, nosso colega corintiano, que está com a cabeça inchada nesse meio de semana aí, porque o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Mas se por um lado o Sampaoli exibiu certa cautela ao colocar sua equipe no gramado com 3 zagueiros, foi justamente por meio de um defensor que o time santista abriu o marcador já no 5º minuto do primeiro tempo, no começo do jogo, né? Após um escanteio cobrado pela esquerda, pelo Marinho, Gustavo Henrique subiu no centro da área e cabeceou no canto esquerdo alto de Vitor para fazer 1-0. Vitor não saiu, ficou no meio do caminho e acabou levando um golaço do zagueiro santista. O gol desestabilizou o time atleticano, que quase sofreu o segundo no minuto seguinte. Após um novo cruzamento pela esquerda, Pituca finalizou de cabeça, a bola desviou no meio do caminho e Fábio Santos, né, estava ali na hora certa, afastando o perigo na sequência. Acuado, fora de casa, o Atlético seguia sofrendo com as investidas ofensivas do Santos, até que conseguiu acalmar o ímpeto santista, né? E num passe de Luan, Ceará quase acabou fazendo o gol, foi desarmado ali, né, aos 17 minutos. E o mesmo colombiano voltou a aparecer com destaque no ataque aos 22 minutos, quando arrematou com força e obrigou o goleiro santista a fazer uma boa defesa, né? E aí o Atlético foi pra cima, né? Teve mais possibilidades de gol, criou mais, equilibrou o jogo e aos 36 minutos o Atlético acabou conseguindo chegar ao empate após uma bola dominada no meio campo. O Casares fez um ótimo lançamento, um maravilhoso lançamento, preciso lançamento pro Ceará. O colombiano recebeu nas costas da zaga, mesmo com pouco ângulo, finalizou cruzado após a saída do goleiro Everson para fazer o empate o goleiro tentou fazer o abafa, né? E o Ceará acabou fazendo o empate em 1-1. Precisando de uma vitória simples para conquistar a vaga nas quartas de final, o Santos voltou para o segundo tempo com Jean Mota no lugar do zagueiro Felipe Aguilar, né? E logo no início desse segundo tempo quase viu o rival ficar com um homem a menos em campo, após o juiz ver a agressão de Zé Wellison e Marinho ao tentar proteger a bola e aplicar o cartão vermelho. Depois, após a reclamação dos atleticanos, o árbitro recorreu ao VAR e anulou o cartão vermelho, substituindo por um amarelo. E aí veio o sacramento da vitória do Atlético Mineiro, né? O Ceará, aos 39 minutos já do segundo tempo, acabou recebendo um ótimo passe de Casares novamente, né, pro Ceará. Chegou batendo de primeira, fazendo 2-1 e garantindo a classificação do Galo Mineiro diante do Santos, que amarga mais uma eliminação no Pacaembu, né? Então é a terceira. Primeiro foi na Sul-Americana pro River Uruguai, depois perdeu a semifinal para o Corinthians no Campeonato Paulista e agora está eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Na segunda divisão, com gol de Mike após falha gravíssima da defesa do Guarani, o Atlético Goianiense derrotou o Clube Campineiro pelo placar de 1-0 na noite de ontem no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Atlético ganhou neste primeiro momento 4 posições na tabela de classificação. O time goiano foi para 5º com 11 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, 4º colocado, e que ainda entra em campo na rodada, né? Já o Guarani estacionou na zona de rebaixamento. Nós temos ainda, nesta sexta-feira, no Estádio do Café em Londrina enfrentando o Cuiabá, Ponte Preta jogando contra o Botafogo, o Oeste jogando contra o Figueirense amanhã, São Bento, o Brasil de Pelotas joga contra o Operário Paranaense
no Bento Freitas, né? Jogo marcado para as 15h30. O Criciúma joga também no sábado contra o Vila Nova de Goiás. O Coritiba enfrenta no Couto Pereira o Paraná Clube, clássico paranaense na rodada. Ainda no sábado tem Sport Vitória. E o CRB joga contra o América Mineiro para fechar a 7ª rodada. Todos os jogos no fim de semana. Na 4ª divisão tem clubes do Mato Grosso do Sul, né? Tinham parado fazendo contas. A fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D chegou à reta final e agora os clubes que ainda não conseguiram se garantir na próxima fase entram em campo fazendo contas, né? Fazendo contas porque são 68 clubes distribuídos em 17 grupos. Somente os primeiros colocados avançam direto para a próxima fase e depois mais 15 melhores segundo colocados. A situação mais tranquila entre os times do Mato Grosso do Sul é do Corumbaense, né, que é o segundo colocado do seu grupo hoje, né, com 7 pontos. O primeiro colocado do grupo é o time do Iporá de Goiás, que está com 10 pontos nesse momento, né? Então o Corumbaense entra em campo precisando vencer o Palmas do Tocantins, né? O Palmas o lanterna do grupo com apenas 4 pontos, já está eliminado. Se vencer, o Carijó do Pantanal vai a 10 pontos. E se o Iporá perder para o Sinop, o Corumbaense assume a liderança, se classifica direto, sem a necessidade, né, de ter que fazer as contas aí como um dos 15 melhores segundo colocados. A situação do Operário já é um pouco mais complicada, né? O Galo é o lanterna do grupo 11 com 5 pontos, mas ainda pode entrar na briga para ficar entre os 15 melhores, né? O Anapolina de Goiás lidera o grupo com 8 pontos, seguido por Atlético Patrocinense de Minas Gerais e o União do Mato Grosso, os dois com 7 pontos. Então precisa vencer, torcer contra os adversários para pelo menos ficar na segunda colocação o time do Operário. Todos os jogos, 34 partidas, serão realizados neste sábado com às 17 horas, né, horário do Mato Grosso do Sul. 32 clubes avançam para a segunda fase, dando início ao mata-mata. E os semifinalistas, né, os 4 semifinalistas, se classificam para o Campeonato Brasileiro da Série C, a 3ª divisão do ano que vem. Na 1ª divisão, Tião Prado, para encerrar, nós teremos jogos também nesse fim de semana. Hoje, o Vasco enfrenta no São Januário o Internacional, jogo marcado para as 19h30. Amanhã, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Corinthians e Cruzeiro no Mineirão, ou Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, né, às 18 horas. Tem Grêmio e Fortaleza, esse jogo marcado para o Centenário de Caxias, lá em Caxias do Sul. No sábado ainda tem Ceará e Bahia no Castelão. Na ressacada tem Avaí e São Paulo. No domingo, o Fluminense faz o clássico com o Flamengo, né? Fla-Flu no Maracanã, às 18 horas. O Santos, na Vila Belmiro, volta a receber o Atlético Mineiro, dessa vez pelo Brasileirão, né? Foi eliminado ontem pela Copa do Brasil. E o CSA enfrenta o Botafogo no Rei Pelé, além de Goiás e Chapecoense jogando na segunda-feira para fechar a 8ª rodada do Brasileirão da 1ª divisão. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui no Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.